Boa tarde, meus irmãos, como estão todos vocês? Esperamos que estejam todos bem e que permaneçam assim. Estamos com muita saudade de todos vocês, com muita vontade de revê-los na nossa casa, Seara de Jesus. E nesse momento nós vamos fazer uma pequena prece a Jesus, nosso irmão maior, para que ele esteja conosco, nos acompanhando nesse pequeno momento de reflexão que nós vamos fazer juntos, para que nossa semana seja repleta de paz e tranquilidade e que nós estejamos sempre unidos pelo pensamento, que seja feita a vontade do nosso Pai maior, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nesse momento que nós estamos aqui para mais uma reflexão das nossas mini palestras, nós vamos falar um pouquinho de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre as bem-aventuranças. Nós vamos falar hoje sobre as causas atuais das aflições. Então, o início desse item, ele começa assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou seja, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem suas causas na vida presente, outras fora dela. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: ou nós estamos sofrendo alguns, vamos dizer assim, destemperos na nossa existência de hoje por conta de nossas atitudes em existências passadas ou nessa própria existência, na existência presente pela qual nós estamos passando agora. Então, quando nós perguntamos para nós mesmos assim: por que será que determinado problema na minha vida não tem solução? Onde está a raiz do problema? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que as pessoas são mais felizes do que eu? Por que com o meu vizinho essas coisas não acontecem? Ou muitas vezes, por que com o meu irmão essa coisa não acontece, né? Essa dificuldade pela qual eu estou passando não acontece? Porque comigo, e sempre eu que passo por dificuldades tão intensas. E nós não fazemos a pergunta ao contrário, né? Nós nunca nos perguntamos aonde eu errei, como foi que eu iniciei a minha jornada e como é que eu estou agindo diante das dificuldades que me aparecem. Se as dificuldades estão aparecendo, é porque nós já sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações e que nós não vamos ter nenhuma facilidade aqui se nós não agirmos de acordo com as leis divinas, né? Então, as leis divinas, elas são imutáveis e elas existem para nos corrigir no nosso percurso. Então, quando nós estamos a caminho, né? Como diz André Luiz no livro A Caminho da Luz, nós estamos caminhando. E no nosso caminho nós vamos encontrar facilidades e dificuldades. Vai depender muito de como nós vamos ver essas situações. Quando a dificuldade se apresenta, se eu me revoltar, se eu me colocar contra a adversidade do momento e me sentir vítima naquele momento, essa dificuldade ela tende a aumentar, a ficar cada vez mais difícil de ser superada. Mas se eu encontrar uma certa dificuldade no caminho e me colocar com fé, com confiança e com esperança, essa dificuldade, ela não vai deixar de existir, mas ela vai passar a ser uma coisa mais leve, um fardo menos pesado, para que eu possa transpor, porque eu possa transpassar, porque eu possa dar o passo seguinte. Agora, quando eu encontro a dificuldade, a adversidade, e não consigo fazer a reflexão do porquê que aquilo está acontecendo no momento comigo, eu fico revoltada. E na revolta eu não encontro a saída. Porque quando eu me revolto, eu não procuro o início dessa dificuldade em mim. Eu vou sempre procurar externamente. Eu vou achar sempre que é alguém que está agindo contra mim, né? É que Deus esqueceu de mim. É que as palavras de Jesus para mim não têm efeito nenhum, né? As outras pessoas têm mais sorte do que eu,
eu sou uma pessoa que não tenho sorte, como se Deus tivesse colocado seus filhos sobre a terra, uns com privilégios de sorte e outros não. E não é verdade, porque Deus não tem filho predileto. Então, se nós já estamos aqui neste planeta de provas e expiações, já é porque Deus nos ama intensamente por igual. Porque se nós não estivéssemos todos aqui em situação igual, né, de aprendizado, porque todos nós recebemos a mesma oportunidade. Porque se nós pararmos para pensar que num planeta como o nosso, que é de provas e expiações, todos nós, bons e maus, temos o sol todos os dias, temos a chuva, o calor, o frio, ao nosso benefício, que vem para nos auxiliar. Então nós estamos vendo que Deus é misericordioso, porque Ele não colocou, por exemplo, o sol só para quem é bom, ou não colocou a chuva para florir o jardim só de quem é bom, ou não colocou, por exemplo, só pessoas ruins no deserto escaldante. Não, cada um de nós recebemos a oportunidade que precisamos dentro do nosso ambiente, que é favorável a todos nós. Só basta que nós tenhamos um pouquinho mais de tranquilidade, de fé, de paciência e de esperança, para saber que esses momentos difíceis, eles não duram para sempre. Eles têm começo, meio e fim. Então, tudo que começa tem data para terminar. Assim como a nossa existência no planeta. Nós chegamos aqui num determinado ponto da nossa caminhada e em um determinado ponto da nossa caminhada nós vamos ter que sair do planeta. Então, é assim também com a nossa vivência sobre a Terra. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para ser castigados por Deus porque nós erramos em outra existência. Não, nós cometemos alguns deslizes, vamos dizer assim, porque éramos ainda muito ignorantes no conhecimento, mas hoje nós já recebemos muitas ferramentas, né, inclusive a vinda do Cristo para nos mostrar mais explicitamente de como nós devemos agir. E hoje nós já temos o conhecimento de como nós devemos caminhar sobre o planeta. Então nós caminhamos aqui hoje, não mais às cegas, nós caminhamos aqui hoje com um parâmetro. E esse parâmetro nos mostra de que maneira nós devemos agir diante da nossa família, diante da sociedade, né? No ambiente de trabalho em que nós nos encontramos. Muitas vezes nós estamos num ambiente de trabalho onde nós temos colegas de trabalho que são muito difíceis, né? São muito difíceis. E ao invés de nós olharmos para essas pessoas como sendo as pedras do nosso caminho, aqueles que vão nos dificultar a caminhada, nós temos que olhar para eles como o professor que vai nos ensinar a agir de maneira diferente. Se nós somos impacientes, esses irmãos difíceis que nós encontramos no nosso ambiente de trabalho, no meio da nossa família, né, na nossa sociedade, na casa religiosa onde nós frequentamos, nós vamos perceber que eles são os professores que vai nos ensinar a exercitar a paciência. E nós não temos um único objetivo na vida, que é crescer, progredir, evoluir, não é? Então, esse é o nosso objetivo. Progredir, evoluir, não deixar o progresso estagnado. Então, se nós temos isso como objetivo, né, de crescimento espiritual, nós sabemos que não vai ser fácil. Jesus não disse pra gente que seria fácil. Quando ele falou com os seus discípulos da partida dele, ele os orientou das dificuldades que teriam na caminhada após a partida dele. Então, nós também não iríamos encontrar de maneira nenhuma facilidades na nossa caminhada. Nós seríamos colocados o tempo todo à provação. Nós seríamos provados o tempo inteiro. Porque nós precisamos também, meus irmãos, calcificar, vamos dizer assim, para dizer que nós estamos entendendo bem, a fé em nós, né? Não no sentido de ficar
estagnado como uma pedra, mas de enraizar essa fé dentro de nós, né? De fazer a fé crescer cada dia mais em nós, no momento em que nós passamos pelas nossas dificuldades e entendemos que aquilo só faz parte do nosso caminhar, que não é nenhum castigo e que ninguém está contra nós. O universo não está contra nós. Muitas vezes, nossa caminhada se torna muito mais difícil e pesada por conta de nós mesmos, porque nós nos colocamos contra nós. Muitas vezes, nós agimos de maneira que faz com que o nosso caminho fique mais difícil, não é? Então, nós tomamos algumas atitudes, às vezes, de seguir o caminho mais simples para seguir um caminho mais luxuoso, por exemplo, onde nós vamos nos perder, nós vamos nos deixar levar pela vaidade, nós ainda não estamos amadurecidos o suficiente para lidar com o poder, nós não estamos amadurecidos o suficiente para lidar com a beleza física, nem com o dinheiro, né? Então são inúmeras as dificuldades que nós encontramos pelo caminho, são coisas que nós desejamos muito, porque na nossa infância espiritual na qual nós estamos hoje, nós desejamos essas coisas, nós desejamos o corpo mais perfeito, o rosto mais perfeito, o dinheiro, não é? O poder, o sucesso. Então e aí quando nós conseguimos essas coisas, nós nos perdemos, porque nós não estamos ainda amadurecidos para lidar com isso. Quando nós pedimos muito para que isso aconteça, e aí a gente acaba conquistando essas coisas, são para que nós coloquemos em prática a nossa confiança em Deus, o nosso exercício na fé, para que nós saibamos e aprendamos a lidar com todas essas coisas que a matéria nos traz, e assim nós podemos vencer algumas etapas da nossa existência. Por que será que existem no mundo tanta diferença, por exemplo, em classes sociais, tantos ricos e tantos pobres, não é? Muitas vezes, aquele que é o pobre, que nós imaginamos porque ele não tem nenhum bem material, ele às vezes é muito mais rico do que alguns de nós que não somos tão miseráveis materialmente. Então, espiritualmente, esse irmão pode ser muito mais rico do que nós. Nós não devemos nunca, como diz o ditado popular, julgar o livro pela capa, né? E como diz Paulo, né, nas suas cartas, a caridade é a mãe, é a porta de entrada para a nossa ascensão espiritual. Então, meus irmãos, se nós não aprendemos a trabalhar, vamos dizer, com o dinheiro, com o sucesso, né? Então, nós não estamos aptos ainda a passar de ano nessa lição. Então, as nossas aflições atuais, muitas vezes, vêm daí. Nós recebemos a oportunidade de Deus, né? Porque Deus coloca a gente nas situações que nós precisamos estar, muitas vezes, ou nós temos muito ou nós não temos nada, ou às vezes nós estamos ali no meio do caminho, porque já aprendemos um pouquinho, e quando nós estamos na abundância material, muitas vezes nós caímos no erro de não saber dividir, de não utilizar esses bens em nosso benefício e em benefício do nosso próximo, que é para isso que nós estamos aqui, para aprender a ser solidários uns com os outros. Então, quando nós encontramos a infelicidade, não é? Nós ficamos muito angustiados, nós ficamos muito deprimidos, porque ultimamente nós falamos muito, né, na depressão, porque nós não nos colocamos a trabalho do bem. Quando nós estamos a trabalho do bem, estamos trabalhando para o bem, estamos exercitando a nossa confiança em Deus, a fé, não é? A esperança na vida futura. Quando nós estamos trabalhando, exercitando verdadeiramente a caridade, o amor ao próximo, então nós não temos as aflições, nós não sofremos esses males que as aflições atuais ou anteriores possam nos provocar em nós.
Então, o caminho é sempre o amor, não é? O amor, ele é a lei universal que vai unir todos os seres humanos sobre a Terra. O amor, ele é uma língua universal. E o amor de Deus por nós é tão intenso que ele nos dá todas essas ferramentas para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Ou nós estamos, né, na abundância material ou não. Ou nós estamos na doença física ou não. Ou nós estamos na doença espiritual, que é a grande maioria de nós estamos, né? Que é essas mazelas que nós vamos trazendo, que são as doenças espirituais, que são os nossos defeitos morais. Então, nós precisamos vencer os nossos defeitos morais para que nós possamos ter uma vida sem aflições. E aí não importa mais se essa aflição, as causas são atuais ou não. Porque quando nós aprendemos a lição, nós começamos a viver a lei do amor, da caridade, nós deixamos de ser pessoas aflitas, angustiadas. Nós passamos a ser pessoas mais felizes porque nós temos esperança. E o Espiritismo, ele é uma ferramenta que nos ajuda a entender isso tudo. Por quê? Porque o Espiritismo nos traz, como um de seus pilares, a lei da reencarnação. E quando nós pensamos na lei da reencarnação, nós desenvolvemos a fé na vida futura. E quando nós desenvolvemos a fé na vida futura, nós deixamos de reclamar de tudo aquilo que nos acontece. Nós passamos a trabalhar para que nós tenhamos, então, aí uma vida muito mais tranquila, não é? Se nessa existência não está sendo possível, porque eu ainda não aprendi, mas eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que seja melhor e que eu possa estar melhor numa próxima existência. E assim poder ajudar o maior número de irmãos que eu puder. Então, nesta existência ainda, há tempo suficiente para que nós possamos fazer essas coisas. Nós podemos, por exemplo, nos preocupar um pouco mais com os nossos irmãos que estão sofrendo, não é? E para nós que vamos praticar a caridade, não importa o que levou este irmão a sofrer, porque a nós não cabe julgar ninguém, mas nos cabe sim a compreender e ajudar a aliviar a dor das pessoas que nos cercam, não é? Então, meus irmãos, nós devemos sempre pensar desta forma, porque muitas vezes aquele que está sofrendo ali ao nosso lado, ele às vezes nem precisa passar pelo sofrimento. Às vezes ele está ali para nos despertar a caridade em nós, despertar o amor em nós, que muitas vezes nós deixamos adormecido por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E nós muitas vezes damos muito mais vazão ao orgulho e à vaidade, e aí nós passamos a sofrer todas as aflições que nós já conhecemos bem, que no nosso planetinha existe, não é? Então, não importa para nós o que levou o nosso irmão a sofrer, o que nos trouxe o sofrimento, nós devemos procurar a causa, o que causou a nós o sofrimento. Porque nós precisamos, então, com isso, aprender a lidar com as nossas fraquezas. Quando nós aprendemos a lidar com as nossas fraquezas, nós, então, deixamos de cometer erros que não vão nos levar a nada. Então, meus irmãos, o erro, né, de não exercitar a fé e a esperança e o amor ao próximo, ele nos leva a caminhos muito dolorosos. E o fardo acaba ficando muito pesado, não é? Então, se nós queremos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais pautada na solidariedade, nós precisamos estar atentos aos ensinamentos de Jesus, porque ele é o nosso modelo e guia. Não existe no nosso planeta um irmão que tenha exemplificado o amor mais do que o Cristo. Depois do Cristo, nós vemos Paulo trabalhar arduamente com as suas pregações para deixar bem claro que o Cristo veio nos mostrar foi a lei de amor. Que não existe outra coisa para que nós tenhamos em mente, para nós aprendermos, crescermos e evoluirmos. Porque se nós não amamos, nós não nos solidarizamos com as outras pessoas. Se nós não amamos, nós não somos caridosos.
se nós não amamos, nós não pensamos no próximo. Então, primeiro nós precisamos amar a nós mesmos. Amando a nós mesmos, nós amamos a Deus. Amando a Deus, nós vamos amar ao próximo. Então, precisamos estar sempre pensando em exercitar a lei de amor, não é? E não é amor, como diz sempre o nosso irmão na nossa casa Seara de Jesus, não é o amor do homem com a mulher, é o amor fraterno, é o amor universal, da família espiritual que nós somos. Porque nós somos uma família espiritual. Nós não estamos aqui no nosso planetinha à toa e por acaso que nós estamos aqui juntos nesse planeta. Nós estamos aqui porque precisamos aprender um com o outro. Precisamos ser solidários um com o outro. Precisamos nos amar, aprender a nos amar. Já estivemos juntos em outras existências, muitas vezes guerreando, muitas vezes odiando, muitas vezes matando um ao outro. E agora o momento é de reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar. E nos reconciliando, nós vamos crescer. Nós vamos crescer porque nós vamos evoluir espiritualmente. Crescer sempre, evoluir sempre, mas sempre seguindo os ensinamentos do Cristo, que é o Evangelho, segundo o Espiritismo, os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Então nós precisamos, meus irmãos, estar sempre atento a essas coisas. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma de ficar apegados a existências passadas, porque a existência passada não vai nos levar a nada. Nós já erramos no passado, mas já ficou lá atrás, não importa mais, porque para Deus não importa o que nós fizemos até aqui. Nós é que vamos ter que nos redimir diante da lei. Nós vamos nos redimir diante da lei de Deus, né? De lei da justiça, de amor e caridade. Mas Deus, Ele nos quer sempre trabalhando na nossa evolução espiritual. E Ele não tem pressa, porque a pressa é toda nossa. É nós que devemos nos melhorar. Se nós queremos sair da condição de viver num planeta de provas e expiações e passar para um planeta de regeneração ou para um planeta mais feliz, né? Nós precisamos crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. E é assim que Deus coloca todas as suas leis a nosso favor, né? A lei maior, que é a lei de amor, a lei de justiça e caridade, e todas as outras leis universais que Ele próprio criou para que nós pudéssemos progredir. Se nós deixarmos de infringir a lei e passarmos a procurar, pelo menos tentar fazer o nosso melhor, nós já estaremos dando um passo bem grande em direção à felicidade e deixando assim para trás as nossas aflições. E mesmo que elas cheguem e apareçam para nós ainda eventualmente, porque isso vai acontecer muito ainda na nossa caminhada, nós já vamos saber lidar sem revolta, sem mágoa, sem rancor e sem colocar a culpa em ninguém. E nem no universo, porque o universo não tem nada a ver com os nossos erros, não é verdade? Então nós precisamos sempre, sim, pensar positivo, mandar sempre bons pensamentos, para que o universo nos traga de volta aquilo que nós estamos desejando, não é? Desde que seja sempre coisas boas, porque se nós estivermos desejando o mal também para o nosso próximo, nós também vamos receber, porque, como nós já ouvimos falar muitas vezes na nossa casa, tudo que nós emitimos para fora em forma de pensamento volta para nós. Se eu penso mal do outro, volta para mim. Se eu penso em me vingar do outro, volta para mim. Mas se eu pensar em perdoar, em amar, em seguir em frente, né? Orar por um irmão que está me prejudicando, eu vou receber todos esses benefícios de volta para mim. Que será uma bênção muito grande, porque eu estou entendendo as leis. E aí deixar de infringi-la já é um bom começo. Então, meus irmãos, que todos vocês fiquem em paz, fiquem com Deus, que Jesus, nosso irmão, esteja sempre presente nas nossas existências e que nós tenhamos, assim, sempre em mente o amor como a lei universal e os ensinamentos de Jesus como base para a nossa evolução. Fiquem todos com Deus e que Jesus os abençoe hoje e sempre.